Olá, pessoal, todos bem? Bem-vindo ao nosso núcleo de estudos, né? Nossa matéria será sobre pacientes graves 2. Então, nós falaremos um pouquinho sobre os pacientes que estão em atendimento na UTI e suas especificidades, tá? Alguns atendimentos emergenciais em UTI, alguns manuseios de alguns materiais, como bomba de infusão, como respirador, como drogas vasoativas. Então, o cuidado que a gente tem com o paciente em UTI, o paciente correndo um risco eminente de morte. A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da UTI, né? O que é uma UTI? Como é um leito de UTI? Como é um profissional de UTI? Ah, mas é um profissional, é um auxiliar, é um técnico, é um enfermeiro? Sim, todos os setores, na verdade, que nós vamos trabalhar, nós temos um diferencial, tá? O olhar que eu tenho para o paciente da UTI é um olhar diferente que eu tenho para o paciente da clínica, para um paciente da maternidade, de pediatria, tá? Então, é um olhar exclusivo de pacientes mais graves. Então, as patologias são o paciente ele corre um risco se eu não fazer uma intervenção antes, ele corre um risco, né? Não que na clínica não corra, não que na maternidade não corra, na verdade basta estarmos vivos, né? Mas a questão realmente de que ele está com alguma coisa fisiológica que não está funcionando de forma correta e por isso ele tem que ajustar de forma rápida, então ele está no leito de UTI, tá bom? Ah, então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a introdução sobre o que é o UTI. Então, Vila Rossi uma pessoa que escreveu sobre a UTI. Então, UTI significa Unidade de Terapia Intensiva. Então, surgiu a partir da necessidade de aperfeiçoamento na concentração de recursos e materiais e humanos para atendimento integral de pacientes graves, tá? Em estado crítico, né? Mas tido ainda como recuperáveis. Então, a gente sabe muito bem que a UTI é um ambiente desconhecido por muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente vai visitar uma pessoa numa clínica médica, numa maternidade. Hoje em dia não, né? Não podemos fazer visita, não está tão aberto por conta do momento que nós estamos passando. Porém, nós vamos visitar as pessoas e um corredor de uma clínica ou de uma maternidade, ela é muito aberta dentro de um hospital. Então, às vezes, para a gente fazer um exame, a gente passa num corredor de paciente, né? Então, assim, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Já a UTI é um setor fechado, e quando fala para o familiar, olha, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua avó, seu amigo, seu companheiro ou companheira vai precisar ir para a UTI, a pessoa ela se assusta, porque fala, nossa, tá na UTI. Então, a UTI, na verdade, o paciente está sim, ele realmente ele está um pouco mais grave, mas é porque ele necessita de uma constante observação. Então, por isso que ele vai para a UTI. Tá? Então, às vezes você pega um paciente que chegou com uma dor precordial, com uma precordialgia, irradiando essa para o membro superior esquerdo, com um pouquinho de náuseas, lipotimia, e aí o médico fala, olha, é sugestivo de infarto, ele já tem uma hipertensão e um diabetes de base e é sugestivo de infarto. Esse paciente ele não pode ir para uma clínica médica, porque hemodinamicamente falando, ele não está estável. Então, ele precisa ir para a UTI. Na UTI, ele não vai ficar entubado, não vai receber sonda, não vai ficar sedado. Você vai olhar o paciente, dá a entender que ele não tem nada, né? Mas é um paciente que requer cuidados, inclusive um repouso absoluto, porque às vezes uma caminhada desse paciente, uma ida até o banheiro, o coração dele descompensa, a fibrilha ele para, né? Então, assim, por isso nós temos que ter um conhecimento um pouco maior, né?
em relação ao paciente que está na UTI, em relação ao meu conhecimento. Então, o que esse paciente tem, quais são os riscos que ele corre. Mais uma vez, não isentando o cuidado que eu tenho que ter na clínica. Porque na UTI eu tenho uma equipe multi, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa equipe multi, que a gente tem tudo muito perto, né? Então, a probabilidade de esse paciente agudizar e ir à morte, ela é menor do que um paciente, por exemplo, que está numa clínica e ele para. Então, o paciente que está na clínica e para, eu tenho que correr atrás de todo mundo, correr atrás do carrinho, correr atrás do médico. Na UTI, não. Na UTI eu tenho tudo, né, perto. Porém, eu preciso avaliar o seguinte, né? Então, aqui eu tenho uma questão de uma de uma de uma frase e está aqui, né, que é um ambiente desconhecido pelo paciente, então ele é uma fonte onde os pacientes normalmente estão com nível de estresse muito elevado. Então, então ele acaba gerando aí alguns distúrbios psíquicos e fisiológicos, né? Desencadeados pela própria internação. Então o paciente, ele não, normalmente um paciente de UTI, às vezes ele não tem quadro de RAS e DM, ele desenvolve dentro da UTI. Por que isso? Porque o fator estresse dele está muito alterada. O fator estresse estando alterada, o que que vai acontecer? Ele vai ter alteração hemodinâmica, tá? Ele vai ter alterações fisiológicas, tá? Então, às vezes a pressão dele sobe, mas é mais emocional do que, na verdade, o metabolismo do paciente, tá? Aí vem história, a enfermagem enquanto profissão, aí vem aquela questão da Guerra da Crimeia, que vocês viram isso há muito tempo atrás, sobre Florence Nightingale, né? Recrutando e treinando, né? Porém, a própria Florence, talvez mesmo sem saber, né? Ela não sabia que hoje ia ter algo denominado como UTI, ela fazia com que os pacientes mais graves ficassem próximos ao posto de enfermagem. Então, quando ela dispunha na tenda, ela fazia o quê? Então, o posto de enfermagem está no setor A, por exemplo, então é uma tenda só, mas tem setor A, B, C, D, E, né? Então, ela colocava esses pacientes próximo ao posto. E conforme ia diminuindo a gravidade do paciente, mais distante ela ficava do posto de enfermagem. Então, foi uma forma que ela utilizou para conseguir deixar esses pacientes mais próximo da enfermagem, né? Então, as UTIs elas surgiram no final do século XX, aí em 1926, onde elas foram chamadas de sala de recuperação, tá? E no Brasil começaram a ser implantadas na década de 70. Então, o primeiro hospital a ter 10 leitos foi o Hospital Sírio-Libanês, tá bom? Então, aqui é uma foto, né, onde foi montada essa sala de UTI. Tinha-se um vidro, né? Então, quem for um pouco mais experiente, se conversar com o pai ou com os avós, se teve alguém internado na UTI, as pessoas não podiam entrar na UTI, elas viam o paciente através de um vidro, independente se esse paciente tinha algo contagioso ou não. Mas para não piorar, elas viam através de um vidro, aqui, ó, tá vendo esse vidrinho? Através dali que elas eram observadas, tá? Então, hoje em dia, nós temos UTI e CTI. Então, ou é centro de terapia intensiva ou unidade de terapia intensiva, tá bom? Na verdade, os dois, né, requerem cuidados intensivos do paciente crítico grave, tá bom? Então, nós temos os cuidados do paciente intensivos, que é PCIT, tá? É um paciente grave e recuperável com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente especializada, que foi, por exemplo, um caso que eu coloquei para vocês da pessoa que entra no pronto-socorro, da entrada no pronto-socorro com uma dor torácica, da entrada no pronto-socorro com uma ADM de 550, já com alteração de nível de consciência, junto com outros sinais
né, sintomas, esse paciente poderia entrar aí numa alcalose diabética ou entrando num coma diabético, então ele pode ter podendo chegar, que é um dos fatores também que pode chegar a uma parada. Então, assim, ele corre risco iminente de morte, porém a gente pode estabelecer as funções vitais dele, tá bom? Ele é grave, mas ele é recuperável. Mas ele pode de uma hora para outra agudizar também. Nada é impossível. Mas a gente reconhecendo a evolução do paciente dentro de um quadro de uma UTI, a gente consegue saber quando ele está tendo uma resposta positiva para aquele medicamento, para aquele tratamento que lhe foi proposto. Tá? Então, a gente consegue entender se esse paciente sai da UTI, se não sai. Com o tempo, a gente consegue falar, esse paciente, ele sai da UTI. Esse paciente não sai da UTI, tá? Aí nós temos também os cuidados da semi-intensiva. Poxa, ele foi para semi-intensiva. Considerado todo paciente de semi-intensiva aquele que possui instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem médica permanente especializada. Vamos dar o exemplo de um paciente que precisa, por exemplo, ir para a semi-intensiva. Um paciente que fez uma cirurgia, vamos pensar aqui, um paciente de semi-intensiva, ele tem a estabilidade, então as funções vitais dele, ou seja, pressão, pulso, está tudo estável, tá? Então, vamos supor uma gestante com uma pressão arterial, ela tem a questão ela pode vir a ter, ela vai ter o neném, né? E durante a gestação ela teve a pressão arterial descontrolada e ela toma um medicamento para controlar a pressão. A pressão dela não está alterada, mas depois do parto o médico pede para que ela vá para a semi-intensiva para ver se ela não vai ter algum problema após o parto. Então, é uma observação. Então, esse é um dos exemplos de uma paciente de semi-intensiva, ou seja, ela não tem as funções vitais dela estão ok, estão funcionando, tá? Funcionando não, desculpa, estão estáveis, tá? Então é só realmente para observação, para estabilização. Então, às vezes a semi-intensiva ela lembra muito um quarto de recuperação pós-anestésica, por exemplo. O paciente vai para a cirurgia, ele só precisa observar quando ele volta da anestesia, se ele volta bem, o nível de consciência, temperatura, pressão. Ele voltou bem, quando ele sai da cirurgia, ele vai para uma RPA, né? Que é uma recuperação pós-anestésica. Então, às vezes, ele pode ir para uma semi-intensiva direto, tá? É quase o mesmo setor, o mesmo cuidado. O objetivo da UTI, então, é recuperar ou dar suporte às funções vitais dos pacientes enquanto eles se recuperam, né? Assim, as unidades de terapia intensiva são equipadas com aparelhos capazes de reproduzir as funções vitais, tá? Então, nós temos os aparelhos. Então, o paciente entrou na UTI, ele vai ficar monitorado. Eu vou mostrar o leito mais para frente. Vocês vão ver que no leito de UTI, cada leito tem que ter o seu monitor, tá? Então, ele vai ter a régua. A gente vai falar aqui mais para frente o que tem que ter no leito. Ele tem que ter o seu monitor. Vai ficar monitorado? Vai ficar monitorado. Porque se o paciente está na UTI, é porque alguma coisa, algum sinal, alguma função vital, ou seja, pressão, ou seja, respiração, ou é tudo isso, uma coisa acaba levando a outra, ou a glicemia, ou a saturação, né, a respiração, ela está desestabilizada. Então, elas precisam ficar na UTI. Então, como a gente sabe muito bem, se uma pessoa está com uma pressão, por exemplo, de 160 por 100, um score de 10,8, né? Então, quando ela está com uma respiração, por exemplo, de 25, nós sabemos que essa respiração de 25, ela pode ser por conta da pressão arterial que está elevada e a score de dor dela que está alto, né? Então, ela faz uma busca maior de oxigênio, o coração bate mais rápido. Então, o que eu preciso manter? Qual a principal função desse paciente vital que eu preciso manter estabilizada? Sabendo que se eu abaixar a pressão arterial desse paciente, será que já não abaixa a respiração? Então, é esse julgamento clínico que nós temos que aprender a fazer com um paciente de UTI. Tá? Então, para que serve uma UTI? É um local destinado à oferta do suporte avançado de vida ao paciente, que é o SAV.
Nós temos vários tipos de UTI. Nós temos UTI adulto, UTI pediátrica, pediátrica mista, que é, recém-nascido com criança, neonatal, né? E algumas UTIs especializadas, que ela é só cardiológica, só cirúrgica, só neurológica, só de transplante, só renal. Então, nós temos UTIs especializadas. Então, por exemplo, se eu for no hospital Dante Pazanese, ali eu vou ter UTI especializada na cardiologia, porque é um hospital que é de cardiologia. Eu vou no Hospital Geral de Guaianazes, ali em Guaianazes eu tenho uma UTI geral, eu não tenho uma UTI, porque o hospital em si, ele é um hospital geral, ele não é uma UTI especializada em. Quando eu tenho um hospital especializado em algo, então eu tenho lá o hospital do Belém, acho que é Belém ou Bresser ali. Aquele hospital é um hospital especializado em oncologia, então eu tenho uma UTI geral e eu tenho uma UTI de oncologia, tá bem? Então, aqui é a foto de um paciente grave, onde nós vemos aqui o azulzinho, ele é o respirador do paciente, o do lado de cá é o monitor cardíaco, então nós vemos que esse paciente ele está com traco, ele está inconsciente, né? Ele está respirando através do monitor, já deve estar internado há tempos, que a gente percebe. Por que a gente sabe que o paciente está internado há tempos? Porque nós vemos que ele está com o travesseiro da casa dele, com a fronha, ele está com um apoio ali do lado, né? Então, algumas coisas que trouxeram de casa para o cuidado desse paciente. Então, é um paciente acamado e grave que pode desestabilizar a todo momento. Então, não posso deixar de manter o olho neste paciente, né? Eu tenho que estar sempre atento. Então, para quem faz tempo que não está, se tiver alguém que faz tempo que não está trabalhando ou nunca trabalhou na UTI, não se assustem com esses montes de fios, tá? Porque um paciente realmente de UTI, ele tem fio para tudo quanto é lado. Então, ele tem fio que liga o termômetro, ele tem o respirador, ele tem o aparelho ele tem o monitor cardíaco, ele vai ter o oxímetro de pulso, ele vai ter o termômetro, tudo isso é fio que vai nesse paciente. Então, ele às vezes tem naso, né, catéter nasoenteral, tem catéter vesical de demora. Então, realmente são muitos dispositivos ligados, a anotação é diferente de um paciente grave. Os cuidados, eu não posso me demorar muito no banho, que às vezes eu viro esse paciente para decúbito, né, DLE ou DLD, esse paciente ele desestabiliza, né? Então, é sempre banho de 2, 3 e juntos ali para conseguir dar um banho rápido nesse paciente e não posso deixar de fazer as mudanças de decúbito para evitar aí as lesões por pressão. Tá? De acordo com a portaria 2338, né, paciente grave é aquele que se encontra em risco iminente, foi o que nós falamos, né, que pode perder a vida, a função, o órgão, o sistema, né, então assistência qualificada prestada por profissionais de saúde. Ora, então veja, o técnico que trabalha numa UTI, ele é em relação à capacitação dele, ele tem uma capacitação maior que um auxiliar? Nem sempre, gente. Às vezes o auxiliar já está dentro da UTI e ele consegue executar as coisas com muita habilidade. Porém, tecnicamente falando, o técnico ele tem mais capacitação do que o auxiliar. Deu para entender? Né? Porque essa matéria, por exemplo, no auxiliar de enfermagem não tem. Então, por quê? Porque pela lei do Corém, o auxiliar não pode trabalhar dentro de uma UTI. Porém, nós sabemos que ele não pode trabalhar com paciente grave. Porém, nós sabemos que no dia a dia é diferente. Muitas vezes, dentro da UTI, já antes de sair essa lei, já tinha esse auxiliar e esse auxiliar está se especializando como técnico. Então, o hospital está segurando esse auxiliar porque ele está se especializando para poder manter o serviço dele e ele já é um funcionário bom que consegue dar conta do serviço, tá?
Aqui uma estrutura física de uma UTI, então nós percebemos aqui nessa UTI ainda é legalzinha, porque ela tem televisão, tem UTI que nem televisão tem, porque eles partem do pressuposto que todo paciente de UTI está inconsciente e nem sempre o paciente está inconsciente. Então nós vemos aqui que nós temos alguns televisores, né? Nós temos cortina, né? Então essa cortina aqui, né? Essa cortina, né, que nós temos aqui, ó, né? Então aqui é uma cortina. Ela fecha através desses trilhos aqui, ela vai fechar, tá? Para que você possa fazer o procedimento com o paciente, tá? Mas normalmente é toda aberta porque o posto de enfermagem ele fica centralizado, tá bom? Então, aqui na RDC, que é a resolução da diretoria colegiada em 2010, né, alguns requisitos mínimos para que eu possa ter uma terapia intensiva. Tá? Então, tem todo o documento, depois, se vocês quiserem pesquisar sobre esse documento, porque não é qualquer hospital que pode abrir uma UTI, né? Eu preciso ter as condições mínimas para ter uma UTI, eu preciso ter funcionário para conseguir abrir essa UTI, para conseguir orientar, para conseguir proteger quem está dentro internado, quem vem de fora para poder visitar, né? Para poder visar uma redução de risco, né? Está ali, ó, né? Redução de risco aos pacientes, visitantes e profissionais do meio ambiente. Então, eu preciso ter um ambiente adequado para poder montar essa UTI. Tá bom? Então, a UTI ela deve ser numa área dentro do hospital, né? Um acesso controlado, não é todo mundo que pode transitar dentro da UTI. Tem lugares que só abre com crachá, tem lugares que tem segurança, tem lugares que você toca o interfone, então depende muito da dinâmica do hospital para que você possa adentrar. E quando você entra na UTI, normalmente vem, né? Quando você, como eu, se eu sou visitante e eu entro lá e me deparo com um de vocês, técnicos de enfermagem, vocês vão me orientar o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso orientar a lavagem das mãos, colocar os EPIs, como touca, máscara. Então, porque o paciente dentro de uma UTI, é, por mais limpo que seja, é um setor impecável, o hospital inteiro ele tem que ser muito limpo, né? Mas o paciente ele fica exposto a bactérias que elas ficam no ar, que nós como profissionais já pegamos imunidade e resistência, tá? O paciente não, então muitas vezes, poxa, de onde veio aquela bactéria? Pode ter vindo do ar, alguém que trouxe da rua, a gente que não lava a mão direito, ou alguém que não lava a mão direito e vai manusear o paciente, e ele acaba pegando essa bactéria, tá? Então, ela tem que ficar próxima do elevador, serviço de emergência, né, do serviço de centro cirúrgico, da sala de recuperação. Ah, mas por que do serviço de emergência? Porque às vezes o médico está lá, tem a sala disponível, ele precisa fazer uma cirurgia de emergência, ele precisa fazer uma laparotomia exploratória, sei lá, porque ele está com uma hemorragia, ele está com uma HD, uma hemorragia digestiva alta, que é uma HDA, ele está com uma hemorragia, ele precisa abrir rapidamente, o médico já está lá, já prepara a sala, já põe no elevador, desce o paciente e já abre. Né? Então, assim, precisa ser tudo muito prático, porque a gente já sabe que dentro da UTI o paciente está passando por um momento onde ele pode vir a agudizar rapidamente, tá bom? Aqui, né, em relação à infraestrutura de uma UTI, então, quantos leitos eu tenho que ter numa UTI? Então, a RDC, ela determina que 10% do número de leitos sobre o total da capacidade de uma instituição. Então, vamos supor que aquela instituição tenha 100 leitos, 100 leitos no geral, tá? 100 leitos de maternidade, 100 leitos de médica, 100 leitos de cirúrgica. Então, se tiver 100 leitos, significa que 10%, ou seja, 10 leitos tem que ser de UTI, tá? Então, são 110 leitos, tá? É o mínimo, tá? Que tem que ser realizado. Tá bom? Então, assim, eu não posso ter 100 leitos com duas UTIs. Eu tenho que ter 10% da capacidade total. Então, quando é feita a fiscalização, eu tenho que ter uma estrutura para que eu possa ter no mínimo 10% de leitos do UTI da minha capacidade geral de leitos, tá bom? Ah,
da disposição, a gente fala com esse paciente como que vai ser estruturada. Então, eu tenho 10 leitos abertos, né, de área comum, de vigilância, e eu tenho 2 de isolamento, por exemplo, né, porque principalmente nessa época que nós estamos passando agora, exige-se muito isolamento. Como não tem isolamento para todos, porque o que acontece? Normalmente numa UTI são 10, 9 leitos e um de isolamento, tá? Porque agora a maioria é de isolamento. Então, o que que está acontecendo? Está ficando uma área comum e aquela UTI, no geral, é uma UTI de convidados, né? Que a gente vai ver mais para frente uma nova lei que foi instituída, tá bom? É, então, aqui é a área comum, né? Daqui dá para a gente ver direitinho a questão de como é uma UTI, né? A cama, um monitor, a régua, um aspirador, né? O aspirador é aquele fica no geral, tá? Não é um aspirador para cada leito, tá? E aqui é a área comum. Então tem as cortinas, tá? Essas cortinas, quando eu preciso entrar, né? Para entrar aqui para fazer algum procedimento, eu fecho essa cortina para manter a privacidade do paciente, tá bom? Qualquer coisa, uma injeção, é claro, vai dar para ajudar na dieta? Não precisa. Vai fazer um comprimido via oral? Não precisa, né? Mas eu vou fazer uma aspiração, vou fazer uma troca, então mantenha aí a, a, a privacidade do paciente, tá bom? Aqui eu tenho os quartos fechados com painéis de vidro acrílico, então aqui é o isolamento, tá bem? Percebo que tem aqui os vidrinhos, né? Onde a gente fica em vigilância desse paciente, mas não fica entrando a todo momento. A gente direciona o monitor para uma das janelas para que a gente consiga visualizar, tá? Então, o paciente está aqui em vigilância, mas a gente não fica entrando o tempo todo. Aqui é uma monitorização realizada no posto de enfermagem, então o que a gente vê muito hoje é esse painel aqui, ó, tá? Então esse painel ele vai ter o controle do leito 1, né? Leito 1, Senhor José, e todos os parâmetros estão constando no monitor. Leito 2, Dona Maria, todos os controles estão aparecendo no monitor. Por que isso, né? Então eu sei que é, é, quando tá, por exemplo, amarelo, né, ele também coloca as cores do monitor, tá? Então, eu sei, por exemplo, quando o paciente está com algum parâmetro alterado, que está caindo, que está subindo, então eu consigo fazer uma avaliação e sem que eu tenha que ficar indo toda hora para poder olhar o paciente. É claro, está alterado, agudizou, tem que ter o leito, não tem como, tá bom? Então, aqui está falando sobre a questão da unidade dos quartos fechados, que proporcionam maior privacidade aos pacientes, redução do nível de ruído e possibilidade de isolamento dos pacientes infectados e imunossuprimidos. Então, eu vou falar uma vivência que eu tive na UTI do São Luís, tá? Então, na UTI do São Luís, Morumbi, o como que é, não só Morumbi, como Itaim, tá? Como Anália Franco, como que é lá então a UTI? Não tem essa cortina para fechar o leito. São leitos fechados, tá? Então, são 10 leitos que são feitos fechado. O, Dependendo do quadro do paciente, o auxiliar técnico, ele vai com o carrinho dele dentro do quarto e fica lá observando o paciente. Ele fica praticamente o plantão todo dele observando o paciente. Ele vai cuidar daquele paciente se o paciente for muito grave. O paciente não é tão grave, porém está na UTI, né? Então ele corre risco iminente de morte. Então, para que mantenha essa questão de ruído, uma televisão, o paciente está acordado, o quarto também tem a questão do vidro e tudo mais, né? Para a gente conseguir observar. Mas a gente consegue observar esse paciente do posto de enfermagem, tá? Então tem essa questão dos quartos fechados, tá? E o isolamento é quando a gente precisa de uma. Tem a questão de compressão positiva, compressão negativa. Então, o que é essa questão da compressão positiva e negativa? O quarto fica isolado. Então, também vou contar uma experiência no Emílio Ribas. Então, pacientes, por exemplo, soropositivos, tá? Então, quando eu trabalhava lá,
eles ficavam numa sala de pressão negativa. O que que é essa pressão negativa? A sala é totalmente isolada e tem uma antessala. Então a gente entrava nessa antessala, onde tem ali para você lavar as mãos e para você se paramentar. Você se paramentava, abria a porta do paciente. Então o que acontece? Vírus, bactérias ficavam ali no paciente, fazendo uma posição para ele não reproduzir uma oh, meu Deus do céu, uma pressão negativa. Quando você abre a porta, tem como se fosse um aspirador e aquilo puxa aqueles vírus e bactérias. Por que isso? Ah, mas como isso acontece? É um mecanismo, uma estrutura aí de engenharia. Não vou saber explicar para vocês, tá? Mas por que que isso acontece? Porque quando acontece essa questão, por exemplo, de doenças que são transmitidas, por exemplo, através de aerossóis, o paciente está tossindo, está espirrando dentro do quarto. Então, quando ele fica em isolamento, a gente entra dentro do quarto, se não tiver esse processo de sucção, a gente tem uma possibilidade maior de pegar a mesma transmissão com os EPIs. Ou quando a gente abre a porta, aqueles vírus caminharem para o corredor e quem não tem nada a ver, aquilo começar a fazer uma transmissão para outras pessoas. Então, o que que acontece? Quando tem esse isolamento de pressão positiva e negativa, é, a gente consegue isolar, né, esse micro-organismo, tá? Então, ele não sai proliferando para o corredor. Então, ele diminui a proliferação bacteriana ou viral, tá bem? Aqui é um quarto com pressão negativa, tá vendo? Então, ele está fechado, tá vendo? A porta, quer dizer, aqui ele está aberto, né? Mas tem a porta toda fechada, é um quarto normal, tá bom? E aqui tem uma cortina, porque provavelmente deve ter aí 2 leitos, às vezes a mesma patologia, tá? Então, como que é essa unidade de UTI? Então, vai ter uma área de recepção para o paciente. Os pacientes devem ficar do modo que você consiga observar esse paciente o tempo todo, ou pelo menos o monitor dele, né? A área de cada leito, com todos os equipamentos necessários, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O posto de enfermagem centralizado, de preferência centralizado, né? Energia de emergência. Então, a UTI, vamos supor que acaba a energia, tá? Acabando a energia, tem que entrar o gerador. Então, eu tenho que, se acabar a energia numa UTI, entrou o gerador, ele vai desligar em questão de segundos, o gerador tem que voltar. Quando ele volta, tem que ver se voltou em todas as réguas, se os pacientes que estão respirando através da ventilação mecânica, se voltou, se deu alguma bugada no ventilador, tá? Porque aí eu tenho que novamente pegar aquele respirador ou aquele monitor, o que for que descontrolou, né, e colocar novamente, tá, no paciente. Normalmente não desregula, por quê? Quando a gente liga a bomba, quando a gente liga a bomba ou as bombas, o monitor, tudo que é ligado no paciente, ele é colocado numa tomada, tanto que a régua tem de 6 a 7 tomadas. Por que isso? Porque tem uma bateria. Então, acabando a força, a bateria segura pelo menos por 3 horas. O paciente não vai poder ficar com 3 horas sem energia, porque o ventilador mecânico não entra bateria, tá? Mas o monitor cardíaco entra bateria. Então, tendo a bateria carregada, eu consigo fazer com que esse paciente segure até a hora que eu for no leito, ver se até a força voltar através do gerador, tá bem? Aqui é um posto de enfermagem centralizado, então a gente consegue observar a questão, tá vendo? Aqui é um leito, aqui é outro leito, tá vendo? Então a gente consegue, da onde a gente está, ter uma visão geral, tá? De todos os pacientes internados, tá? Normalmente num leito de UTI não tem campainha para o paciente, exatamente para que a gente tenha essa vigilância de costumar fazer a ronda de tanto em tanto tempo. Agora com essa facilidade do monitor e esse posto de enfermagem centralizado, fica um pouco mais fácil a gente conseguir observar se o paciente precisa de algo caso ele esteja consciente, né?
porque não tem campainha. Agora, se for aquele posto que fica mais profundo, fica difícil às vezes de visualizar, mas ainda assim a gente consegue, porque é uma das coisas que a RDC ela determina que o leito do paciente ele tem que ser o leito do paciente ele tem que estar visível aos olhos do posto de enfermagem, tá? Eu tenho também uma área para estrocagem de material. Então eu tenho sala de utensílios para poder material limpo, esterilizado, expurgo, sanitário para o paciente. Ah, mas o paciente fica acamado é banho no leito. Não, tem paciente que eu posso levantar e orientar ele a fazer o banho de aspersão ou banho de cadeira higiênica, tá? Que são ele pode querer ir ao banheiro, evacuar. Então, dependendo do estado do paciente, ele está em repouso, ele está em RR, que é repouso relativo, e ele pode levantar e deambular, não vai ficar andando na UTI, ele tem que ficar deitado, né? Mas para levantar, para ir ao banheiro, para tomar banho, pode, tá? Uma copa, tem UTI que não tem essa copa, ela vem de fora. Quando fala copa de paciente, não é para ele entrar ali, é destinado ao SND, que é Serviço de Nutrição e Dietética, então é a nutricionista que fica ali, ou a técnica de nutrição que fica ali auxiliando para poder entregar os alimentos, tá? Conforto médico e quarto para plantonista. Bom, área de descanso dos funcionários, né? Então a gente tem que ter a questão de chegar, então nós vamos chegar com a roupa que nós viemos de casa, tem que ter um vestiário, nesse vestiário a gente vai colocar nossa roupa privativa dentro da UTI. É roupa privativa, tá bom? Normalmente tem armário, tem chuveiro, caso você queira tomar banho, sala de reuniões, estudos, sala de aula, sala de espera da visita, que é a antessala, laboratório, secretária, serviço de arquivo, área para higienização dos leitos, lavagem dos leitos pós-alta, tá? O laboratório normalmente é centralizado, ele atende todo o hospital. Dificilmente vai ter um laboratório dentro da UTI, tá bom? Vai ter, às vezes tem aquele dispositivo, eu esqueci o nome, mas é um vácuo que você põe os exames ali, aperta o botão e já cai lá no laboratório os exames. Se for na emergência, você não tem que ficar toda hora indo e vindo, né? Ou então você chama a mocinha do serviço de laboratório, a auxiliar ou técnica de enfermagem do serviço de laboratório, tá? É, Alguns equipamentos devem estar fácil para a sua operação, né? Então ele tem que estar testado, tem que estar com higienizado, tem todo etiquetado, identificado, tá? Material da UTI não sai da UTI, eletro não tem que ir para o PS, eletro não tem que ir para a clínica, material da UTI tem que ficar dentro da UTI, tá bom? Às vezes não acontece isso, numa emergência médica você não vai deixar de fazer o eletro, então você desce com o aparelho e já sobe na sequência, tá? Aqui são alguns equipamentos especializados, né? Então, nós temos ali o monitor cardíaco, o eletroencefalograma, não que ele fique dentro do hospital, mas nós temos normalmente um profissional, principalmente quando for uma UTI de neuro, tá? Então, precisa fazer o acompanhamento, ele vem com esse aparelho, ele faz o eletro. Tem o ventilômetro, que é para a gente para poder medir a função pulmonar do paciente, tá? Então ele vai medir essa pressão pulmonar. O desfibrilador, que também ele é utilizado em duas funções, como ele tanto faz a desfibrilação quando ele faz a cardioversão. O carrinho de parada, tá? O ventilador mecânico, quem manuseia é a fisioterapeuta, a enfermeira ela tem uma noção, mas quem realmente tem que colocar os parâmetros é a físio, tá bom? Para poder manusear. Mas é legal a gente saber sobre algumas especificidades dele que eu vou passar para vocês depois, para que a gente saiba o quanto esse paciente está recebendo. Um exemplo, né? Então, às vezes você olha lá, esse paciente tem um parâmetro que é FI de O2. Então, por exemplo, quando o paciente está com uma FI de O2 de 70, significa que a máquina está oferecendo 70% para ele de oxigênio e 30% ele está ventilando,
tá? Então também, então isso é legal saber. Nossa, poxa, ele tá com uma F de 70, ele tá com no dia seguinte você chega, ele tá com uma F de O2 de 50, ou seja, a função pulmonar desse paciente está melhorando. Tá? Assim bem como se o paciente está no manual, né? Ou se está no automático, o que que é isso? O aparelho ele só entra quando o paciente para de respirar. Então, ele tá, é como se vai fazendo um exercício, ele respira e quando ele demora um pouco para ventilar, o aparelho fornece o O2. Então, isso são funções que não são obrigações nossas, porém, quando a gente tem um conhecimento sobre isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor o quadro evolutivo do nosso paciente. Isso é um diferencial para o técnico de enfermagem, tá? Eu tenho aqui o balão intra-aórtico, eu tenho a régua de PVC, oxímetro de pulso, marca-passo externo, PVC e PAI. Então, essas questões, né, que é o transdutor elétrico, né, que ele atua muito para a gente poder fazer a medição da DVP e da DVE, né? Então, quando esse paciente tem uma DVE, que é uma derivação ventricular externa, que esse paciente está com algum edema na cerebral, eu preciso colocar esse transdutor eletrônico, tá? Eu vou passar uns vídeos para vocês sobre os cuidados com como medir, né, a questão fazer a medição do PVC, tá? A coluna, o marca-passo. Então, eu vou passar alguns vídeos para vocês, para que a gente consiga assistir, ou vocês também podem pesquisar na internet, só toma cuidado com a efetividade, tá bom? Com a qualidade, efetividade não, com a qualidade do vídeo, porque tem muitas coisas erradas, tem muita gente gravando vídeo errado para o profissional aprender errado para depois se prejudicar. Por isso que eu sempre passo um que eu assisto e falo, esse aqui tá legal, e eu passo, tá bom? É, equipamentos de apoio, né? Então, o que que tem dentro de uma UTI que fala assim, olha, tem que ser rápido, então não tem que ficar indo até o CME, não tem que ficar. Então, tem que chegar na minha sala de equipamentos, eu tenho que ter instrumental de pequena cirurgia, né? Como punção lombar, dissecação de veia, traqueostomia, né? Alguns kits de pacote de curativo, cateterismo vesical, materiais estéreis, estéreis, tá errado. Trocânter, cama, cama balança, né? O que que é essa cama balança? Eu vou mostrar uma cama mais pra frente para vocês. É uma cama que, na verdade, não são todos os hospitais que têm, mas é uma cama que ela verifica o peso, ela faz a mudança de decúbito, ela vira poltrona, ela faz tudo, ela só não fala, tá bom? Aparelho de dosagem de gases sanguíneos, que é fazer a gasometria, né? Muitas vezes tem UTI que já tem o aparelho, rapidinho você já consegue. Outros você precisa levar para o laboratório e já espera o resultado na hora, né? O glicosímetro, a bomba de infusão. O glicosímetro nada mais é do que o aparelho de Destro, bomba de infusão, o negatoscópio, oftalmoscópio e otoscópio. São equipamentos de apoio para você conseguir fazer o exame físico do paciente, tá bom? É, então, quando eu falo no geral, né, o que que tem que ter dentro de uma UTI, né? Carro de banho, foco portátil, umidificador, fluxômetro, suporte de soro, cadeira de rodas, hamper, mesa de cabeceira, bolsa de água quente, etc. Tá bom? Equipamentos de consumo, algodão, agulha, equipamentos, homotolia, sonda, seringas, esparadrapos, isso não só na UTI, como em todo o setor hospitalar, tá? Avental para isolamento usa-se demais, então se você está com um paciente, três pacientes de isolamento que precisa dependendo do EPI que você usa, se você entrar para poder a bomba de fusão está apitando, você tem que se paramentar para entrar no leito do paciente, né? E tem a distância que você tem que manter. Então, se esse paciente está com uma bactéria forte, você fala, eu só vou multar, não vou nem paramentar. Aí você vai lá, multa
a bomba de infusão do paciente, na sequência o outro já te chama e você não passa nem o álcool em gel e você já encosta no paciente. Então, assim, o risco de ter uma infecção cruzada é grande. Então, por isso que é importante a gente sempre manter os cuidados, né? Eu tenho que me paramentar, tenho que me paramentar. Tá bom? O hospital ele tem que me dar condições de trabalho, então eu tenho que ter quantos aventais forem necessários, luvas, máscaras, gorros, tá bom? Aqui é nosso painel de régua de gases, tá bom? Então, eu tenho aqui esses dois verdinhos aqui são de oxigênio. Depois eu tenho duas réguas livres. Essas duas réguas livres, elas são para o respirador mecânico. E aqui é a minha saída de ar comprimido, tá bom? Aqui embaixo, tudo isso aqui, ó, tá? São tomadas, tá? O azul, no caso dessa régua aqui, pode ser o, o azul aqui. Só um minutinho, que eu vou pesquisar o que que é, porque eu não lembro, tá bom? Peraí, peraí. Ok, gente, lembrei. O azul é o vácuo, tá bom? Quando você vai aspirar o paciente, por exemplo, a gente usa a vácuo, tá bom? No leito, como que eu vou montar esse leito de UTI, né? Então, vamos montar um leito de UTI porque a gente vai receber um paciente. Então, eu tenho que ter um monitor cardíaco para cada paciente, bomba de fusão para droga vasoativa. Às vezes você precisa de 3, 4, 5. Se esse paciente está com dopa do butanora, ele tem que ter uma bomba de fusão para cada droga vasoativa, tá? O respirador mecânico. Mas o paciente não está utilizando. O respirador mecânico tem que estar do lado dele testado e tudo mais, porque e já com as traqueias, que a gente chama, né, que são as extensões, para se esse paciente tiver uma queda, um rebaixamento rápido, já estar tudo pronto, tá? O eletrocardiógrafo, o foco de luz, tá? Normalmente já tem na régua um foco de luz, a monitorização invasiva, ombu e máscara, tá bom? Gabinete de aço, né, onde tem a guarda dos frascos, coletores de secreção, sondas de aspiração, luva, porque normalmente numa UTI fica uma luva para cada leito, principalmente se ele estiver em isolamento, já fica um móvel ali, naquele móvel já vai ficar os materiais que você precisa, porque você não vai ter uma antessala para se paramentar, para entrar, né, na limitação do paciente. Então, normalmente na UTI tem um espaço que a gente delimita ali, às vezes tem até uma fita, né, alguma coisa sinalizando que até aquele espaço você não precisa de se paramentar, porque você não corre risco de infecção depois de se contaminar. Depois daquele espaço você precisa se paramentar. Então, depende do que você vai fazer com o paciente. De repente, ele está consciente, chama você, você chega, delimita, você vê ali onde está, né, o seu limite, você chega até ali para conversar com o paciente, tá? Tem suporte de soro, eu falei que não tem UTI, campainha, tem UTI que tem campainha, tem UTI que não tem campainha, tá bom? Aqui, então, é um leito montado, né? Nossas réguas, o foco. Então, aqui tem a questão das prateleiras, até te serve de apoio para você preparar a medicação, o seu monitor cardíaco, a bomba de fusão já no suporte de soro, né? Para poder ser. Vejam que está tudo ligado na tomada, tá? Aqui é o respirador, o foco, tá? Aqui é um reloginho que a gente chama relógio de mudança de decúbito, tá bom? Então, aqui é um leito de UTI montada, aguardando aqui onde tem o vacômetro para poder fazer a aspiração do paciente caso haja necessidade, tá bem? Essa cama é a cama que eu falei para vocês, é aquela cama que ela é uma cama. Aqui a gente percebe, claro, né, gente, é um leito de UTI de um hospital particular. Num hospital público, a gente não vai ver essa UTI montada, tá? Então, essa cama é uma cama que a gente consegue dar o ângulo dela de virar uma cadeira, fazer todas as posições. Ela pesa o paciente, tá bom? Aqui ela tem tudo. Essa cama ela faz quase tudo. Não troca o paciente, trocar vai ter que ser a gente, tá bom? Aqui é uma régua de luz, né? Aqui vocês percebam para o paciente se exercitar, então eles sentem na poltrona e fazem os movimentos junto com a fisioterapeuta, tá bom? E uma coisa que também normalmente tem na UTI é o nosso amigo Jack, né? O Jack, ele é o nosso companheiro,
para poder fazer uma mudança de decúbito de um paciente acamado, pesado, né, inconsciente. Então, na hora, vamos supor, a gente precisa, ele é um paciente que já está muito grave, ele não se movimenta, ele tem paresia já do lado direito, sofreu AVC, não fala, não come, mas ele, né, você precisa colocar ele sentadinho na poltrona, tal. Então você consegue colocar esse jack, é como se fosse um elevador, tá? Você coloca esse jack embaixo do paciente, através desse tecido, você envolve o paciente como se fosse um canguru. Você vai pegar esse paciente, uma cegonha, aliás, né? Parece uma cegonha, você pega o paciente, manipula através dos botõezinhos e posiciona ali na cadeira, tá? Forra o jack, né? E deixa ele um pouquinho ali até fazer o que tem que ser feito. Depois você volta de novo, né? A gente, até levar fazer o que tem que ser feito, ou seja, é como se fosse um guincho, né? Uma cegonha para poder ajudar na movimentação do paciente, poupando aí a nossa coluna, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, então nós temos um médico diarista, médico plantonista e enfermeiros assistenciais, né? Então, como que é a disposição? O médico tem que ser um para cada 10 leitos, no turno manhã e tarde, né? Tem que ter título de medicina intensiva, então tem que ter esse médico diarista, ele tem que ser intensivista, tá? Então ele tem que ter o título, ele tem que ser graduado em UTI, tá? Habilitação em medicina intensiva pediátrica, no caso de UTI pediátrica, que também pode atuar em neonatologia para neonatologista, tá? Um médico plantonista para cada 10 leitos em cada turno, né? Então, esse médico intensivista, ele descansa, ele se alimenta, então fica um plantonista, que normalmente esse plantonista ele fica no PS, que também dá respaldo aí para UTI, tá bom? E enfermeiros assistenciais, então, para no mínimo cada 8 leitos em cada turno, tá? Fisioterapeutas, um a cada 10 leitos. Técnicos de enfermagem, um para cada 2 leitos, tá? É, E um técnico de enfermagem por UTI para serviço e apoio de assistencial em cada turno. O que que é isso, né? Quando a gente fala de técnico de enfermagem de apoio, é aquele que ele vai ficar, então ficar um para cada 2 leitos e ficar um de apoio para você, me ajuda no banho, precisa buscar uma medicação, para que o técnico que está responsável por aquele paciente não saia do setor, a não ser na hora dele ir embora, tá? O auxiliar administrativo e a questão dos funcionários de limpeza, tá bom? Da hotelaria. Mais uma vez aqui a foto de um paciente grave, extremamente grave, inclusive, que a gente percebe, inclusive, ó, que aqui, ó, quando está colocada essa questão ó, aqui deve ser uma fralda, tá? Você olha para a mão dele, você percebe que esse paciente está com um edema importante na mão, né? Então, se está com aquela fralda no membro superior direito dele, é porque provavelmente, tá, esse paciente já está em anasarca, ele está com PV. Nossa, ele tá com muita coisa, né, gente? Puxa vida. É um paciente extremamente grave, realmente, tá? 3 bombas de infusão. Ele tá mantendo a questão do PVC. Ó, tem o negócio aqui, ó, do PVC, tá? Então, é um paciente grave aqui, bem grave, tá? Aqui é um outro paciente, para que a gente veja, olha quantas bombas de infusão esse paciente está mantendo, né? Uma, duas, três, quatro, 5 bombas de infusões, tá? Cada uma deve estar com seus medicamentos. Ele está. Aqui parece que ele está ligado na diálise, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, é um paciente que está ligado fazendo a questão de hemodiálise por porte-à-carte, tá? Porque tá aqui, ó, a incisão dele tá aqui, ó, tá? Então ele tá fazendo por porte-à-carte, tá bom? Mais um paciente. Tá vendo? Percebam que todos os pacientes, quando vocês voltarem aí, eles estão com os eletrodos ligados, tá?
Aqui ele está com a questão, ele pode estar fazendo eletro, não, mas está entubado, está com acesso periférico, não está com acesso central, só periférico. Então, provavelmente ele não está recebendo, deve estar recebendo droga sim, porque ele está entubado, né? Mas pode estar inconsciente, sendo um coma induzido. Bom, aqui é o novo anexo da portaria do dia 8 de maio, que eu falei para vocês da questão da portaria da Covid, tá? Então, foi estipulado aí que ele habilita os leitos da UTI, né, a se tornar, mas tá vendo, ó, a habilitação trata de ocorrer excepcionalmente pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada a nível de emergência onde elas podem ser encerradas a qualquer momento. Então, ou seja, todos os leitos de UTI, eles vão poder atender a COVID. Por que isso? Porque COVID, teoricamente, é isolamento. Então, se eu coloco um paciente fora do isolamento, como diz a RDC, eu estou infringindo essa lei do isolamento. Tá? E então eles estipularam uma nova regra onde eles conseguiram essa nova portaria, onde todos os leitos de UTI podem atender COVID, tá bom? Então não está aí atingindo a questão do RDC, né? Não está deixando de cumprir a lei, tá? E aqui a questão, falando sobre fundos, né, algumas observações em relação a algumas observações em relação a essa regulamentação da Covid, tá bom? Alguma regulamentação da Covid, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? E mais uma vez, eu agradeço aí pela sua paciência, né? E pela sua disposição, tá? Muito obrigado, paz e bem para vocês. Tchau.